Dando continuidade na abordagem da temática, peço que a Fernanda faça aí uma explanação sobre o impacto aí da nutrição comportamental, pensando até um pouquinho no que o Douglas trouxe da questão de mobilidade, de acesso. O estilo de vida hoje ele não é pautado muito apenas em escolhas das pessoas, mas existe uma série de fatores, como o tempo que eu demoro para chegar ao trabalho, o tempo que eu tenho para almoçar, até uma questão às vezes social, com quem eu saio para almoçar, trazer essa questão da refeição para a família. Se você puder abordar então nutrição comportamental dentro desse esquema. Bom dia, tudo bom? Primeiro, muito obrigada ao convite. Eu me sinto extremamente honrada por fazer parte dessa produção e ver que a gente está se encaminhando para uma conversa mais linear, né? Então, muito obrigada, Viviane, Ogata, Michele, que também é colega e acompanha a nutrição comportamental. Mas, para colocar para vocês, assim, que nem o Ogata falou, né? Acho que a maior parte das pessoas sabe realmente o que significaria um comer de maneira saudável. A gente tem uma divergência grande do saber e do fazer, né? E por conta de questões biopsicossocioculturais, que a gente acaba não abordando em profundidade na prática. A gente aprende, mas não aplica, né? Então, ninguém come só porque está com fome ou para de comer só porque está saciado, né? Então, a gente tem esses fatores todos que pouco a gente acessa, né, dentro do nosso contexto. E eu acho que também, pela limitação do tempo, eu escolhi 2 ou 3 pontinhos para colocar, que eu acho que é legal a gente sair com isso na cabeça. A alimentação afeta todo mundo, né? A gente precisa trabalhar com a alimentação de uma forma que ela seja aplicável no nosso dia a dia, que ela seja socialmente aceita, culturalmente incluída, que ela faça sentido. E a gente foca muito na perda de peso o tempo todo, né? Como a gente pode ver aqui, tem vários fatores, marcadores que, lógico, vemos Vigitel, dados do POF, quanto que a gente aumentou da década de 70 para cá, né? A gente migrou toda a população para um excesso de peso, isso é verdade, a gente tem essa urgência, mas as medidas que têm sido tomadas para tal, elas não têm sido eficazes, certo? Porque se tivessem sido eficazes, elas não teriam causado essa mudança de gráfico. Então, a gente foca muito em dieta, a gente foca muito em soluções rápidas. E eu acho que também, até por avaliação de programas, né, se pede isso. A gente precisa mostrar, de alguma forma, então foi eficaz, a gente conseguiu reduzir IMC, circunferência abdominal. E os comportamentos? Isso vai se manter a médio e longo prazo? Qual que é o efeito disso, né? Será que se mantém? E como... dentro desse contexto da nutrição comportamental, que a gente fala muito, mas eu estou aqui como Fernanda também, né, de muitos anos que eu já tenho prática em atendimento em empresas, é muito complicado você não abordar isso, né, a perda de peso tem que estar ali, mas tem que estar junto com esses outros componentes, tá? Às vezes você não tem um dado efetivo de perda de peso em 3 meses, um programa de 3 meses, mas você mudou muita coisa, você já mudou, você começou a mudar o comportamento. A pessoa realmente come menos em resposta às emoções. A gente tem um dado muito alarmante de questões psiquiátricas, né? Setembro Amarelo está aí. Então, a gente tem comer emocional, ele está super atrelado. E mesmo que a gente saiba, né, tem a questão da diabetes, medidas populacionais, medidas da Anvisa, por exemplo, de ter que interferir, a gente faz um trabalho de conscientização. Se não tiver isso ali, se ele tiver um acesso a um alimento que é extremamente rico em açúcar e gordura e que dá aquela questão da oralidade, né, do prazer imediato, você pode saber de tudo, mas naquele momento aquilo que faz mais sentido, né, você quer se dar esse prazer, né, e você acaba não pensando nas consequências. Então, se a gente realmente não trabalhar nessa frente de acho que até pela questão da hipertensão ter diminuído um pouco agora, questões, né, de redução dos processados já foram feitos, acho que a próxima etapa, né, vai ser de açúcar, pelo visto também, só que o doce, ele tem uma questão muito emocional, né? Então, se a gente não trabalha, não é só, a gente como nutricionista precisa falar de rótulo, de leitura, de educação,
Mas se a gente não fala, bom, então o que você vai fazer no momento que você está estressado, a pessoa está quase com burnout, você acha que ela vai se preocupar com isso? Não vai, né? Então, efetivamente, pontos que eu comecei a destrinchar e idealizar nesse programa era conseguir drenar pessoas que já apresentavam comer emocional nas consultas individuais e encaminhar para colegas psicólogos, interdisciplinaridade, né, e trabalhar em grupos essas questões, como lidar com isso, sabendo que eu tenho essa disponibilidade na empresa, que a empresa se propõe a dar fruta, melhorar layout, acessibilidade, é muito bacana. Mas e aí, como que naquele momento de estresse eu não vou olhar para o lugar que está menos acessível e pegar o chocolate, porque é aquilo que eu estou procurando. Então, é um trabalho um pouco mais árduo, que não tem um resultado a curto prazo, mas que precisa, eu acho que essa mentalidade da prevenção, ela começou, ela está no SESI, né, ela está... isso é uma coisa extremamente gratificante, por isso, de estar aqui, de a gente discutir esses marcadores, e por que não avaliar o programa de formas mais amplas, né? E por que não fazer um follow-up mais amplo depois? Porque a gente sabe, né, gente, que efeitos imediatos de dietas, elas são super eficazes a curto prazo, tá? Só que médio e longo prazo, e tem 500 mil publicações embasadas cientificamente mostrando que elas têm um efeito rebote extremamente complicado, que é reganho de peso, especialmente em forma de gordura. E a gordura é muito mais difícil de perder, né? Então a gente tem efeito sanfona da população, emagrece, engorda, e cada vez com mais dificuldade de perder peso, né? E fora que restrição em algumas frentes, ela pode gerar excessos e compulsão alimentar. A gente tem visto pessoas que têm peso normal, mas um comer transtornado, marcadores super complexos. Eu tenho pacientes com IMC 18, 19, com colesterol de 350. Então, não dá para a gente olhar só para o peso mesmo. Então, a gente tem que levar em conta todos esses fatores, né, e realmente dar um passo além. Porque eu sei que a gente, no final das contas, a empresa pede resultado, a gente, se não apresentar aquele resultado, então a gente faz, às vezes, um programa de competição de perda de peso, né? Pode ser legal, mas quanto que isso é sustentável, né? Quanto que esses hábitos vão virar hábitos? Como que a gente vai fazer isso no dia a dia? E isso, na verdade, a curto prazo funciona, a médio e longo prazo piora, e a gente fica com esses dados ali, né? Basicamente, acho que é isso que eu queria colocar de forma geral, a gente abre depois um pouco para a questão, enfim, e falar para vocês que a gente, nessa publicação, fui eu só que escrevi, e eu coloquei ideias até de abordar nas palestras, né? A colega colocou que faz palestras e tal. Tem como você, inclusive nas palestras, títulos que realmente tocam você. Porque se você vai numa empresa e fala assim, olha, eu sou nutricionista, as pessoas já falam, ela vem, né? Lá vem ela tirar tudo que eu gosto de comer. Então a gente já tem as pessoas olham para o nutricionista com esse perfil e do policial que vai chegar e confiscar tudo e vai tirar tudo que eu gosto de comer, e é bom a gente começar a desconstruir isso, porque não é verdade. Eu amo comer, sou apaixonada por comida, até casada com chefe de cozinha, então a gente tem que contemplar prazer, né? E aí falar que a questão a gente pode colocar, por exemplo, você tem fome de quê? Né? Então pode ser uma palestra para acessar o que realmente a motivação interna das pessoas. Elas já sabem o que comer, mas elas não sabem o como. Então, algumas palestras, como enfrentar as barreiras, né? Como fazer algo prático. Então, de repente, a pessoa não tem tempo para cozinhar, a gente fica batendo em cima da tecla de fazer arroz integral, ninguém vai ter tempo, às vezes, de fazer isso. Então, viabilizar, ajudar no que for possível. O contexto de empresas é incrível, porque a gente está dentro da vida das pessoas, acessa elas, que elas estão a maior parte do tempo delas lá também. Dá para fazer muita mudança, a gente já fez alguns pré e pós, avaliações e testemunhos de pessoas, acompanham a longo prazo. Elas impactaram família, elas levaram de dentro da empresa para a família, e eu acho que essa é uma tendência, e a gente tem que olhar com carinho no que se fala nas ações centradas no ser humano, e não no número, no colaborador. Ele precisa se sentir mais um ser humano do que um número, né? Que eu acho que faz parte do Work Life, que é um instituto lá dos Estados Unidos, que pautou algumas premissas. Então, sai do discurso
que todo mundo já sabe e vai para uma coisa nova que vai acessar essa curiosidade que vocês vão ver que é muito interessante, tá? Muito obrigada novamente.